tarde, minha Paraíba, segunda-feira, 11 de março de 2024, a gente ao vivo aqui, começando mais um Rede Verdade para você que está sempre ligado, acompanhando a programação da nossa TV Arapuã. O programa de hoje, daqui a pouquinho vai estar comigo aqui o médico infectologista Fernando Chagas. Sabe tudo sobre síndromes respiratórias, vamos tentar separar aí como é que a gente está. Tem essa história da dengue no meio, ninguém sabe se é influenza, se é Covid, se é a gripe, se é dengue, né? Quais são as diferenças disso tudo e aí quais são as recomendações de vacinação, inclusive, para tudo isso. Mas antes, a política está cheia de informação para a gente começar a semana e a mais quente delas vem aí do deputado estadual Luciano Cartacho, do PT, ele que na manhã de hoje, por meio de um comunicado, informou que não irá mais disputar prévias internas na legenda no PT. O deputado estava concorrendo junto com a deputada Cida Ramos pela prerrogativa de ser escolhido aí o candidato do partido à prefeitura da capital. Para isso, eles teriam que se submeter no dia 7 de abril a uma eleição interna, onde todos os filiados do PT vão votar para escolher esse candidato. Na manhã de hoje, o deputado Luciano Cartacho disse que não vai participar de prévias alguma, está fora então do debate interno do PT, deixando naturalmente em aberto qualquer outro passo aí para frente, sobretudo em apoio à candidatura, agora única, né, da deputada estadual Cida Ramos, movimento aí no PT. O prefeito Cícero Lucena comentou, ele está candidato à reeleição, comentou sobre essa decisão de Luciano Cartacho, disse que tem condições sim de atrair o PT para a sua base e para votar na sua reeleição. Ao diálogo e a aceitar todos aqueles que queiram ajudar a cidade de João Pessoa com projetos, com ideia e com participação. Então é por demais natural que vamos continuar conversando e se for essa a decisão do PT de ter candidato ou de me apoiar, obviamente que será respeitado, me apoiando vai nos ajudar a ter um projeto de realização mais rápida, tá certo? E consequentemente unindo o governo federal, estado e município, João Pessoa vai sair ganhando. Tá aí. Bom, agora quem no dia 15 de março agora, na sexta-feira, o comunicador Nilvan Ferreira, que vai anunciar aí, oficializar sua filiação ao Republicanos do deputado Hugo Mota. Ele soltou o vídeo nas redes ao lado já de Hugo Mota, acabou aí com mistério, com suspense, com segredo. É no Republicanos mesmo que Nilvan vai disputar a prefeitura de Santa Rita lá, a partir da base do governador João Azevedo, inclusive aproximando Nilvan Ferreira também aí da base do governador João Azevedo em Santa Rita. Olha, a gente falou Nilvan, inclusive, foi para as redes sociais e aí anunciou esse evento de sexta-feira com Republicanos. Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu estou aqui ao lado do deputado federal Hugo Mota, presidente do Republicanos da Paraíba, para fazer um convite a você para um momento muito especial da minha vida política e o apontamento de tudo o que eu falei nos últimos dias. Dia 15, agora de março, na próxima sexta-feira, às 19h10, eu queria você presente num evento muito importante lá no Porto Castelo, ali na Venâncio Corrêa, Alto das Populares, a mais conhecida como a Rua da Antena. Será o momento da minha filiação aos quadros do Republicano e eu vou ficar muito feliz se você se fizer presente. Quero dizer, Nilvan, que para nós do Republicanos é uma alegria lhe receber no nosso partido. Nós temos um projeto de trabalho, de compromisso com a Paraíba e Santa Rita, uma das principais cidades do nosso estado, não poderia ficar de fora. A sua chegada ao Republicanos representa o compromisso que o partido terá, não só com você, mas com a sua futura gestão na cidade. Nosso partido quer colaborar diretamente para ajudar na solução dos graves problemas que a cidade de Santa Rita tem. E agora, na próxima sexta-feira, dia 15, estaremos todos em Santa Rita para podermos comemorar esse grande momento da cidade, esse grande momento para o nosso partido, que é a chegada do futuro prefeito de Santa Rita, Nilvan Ferreira. Contamos com a presença de todos vocês. Tamo junto. Vamos lá.
Tá aí. Lembrando que Nilvan deixou a disputa pela Prefeitura de João Pessoa para disputar Santa Rita em função de uma divergência entre os líderes da direita aqui na capital. Mas parece que depois da saída de Nilvan da disputa pela Prefeitura de João Pessoa, a direita aqui em João Pessoa começou a se reunir novamente, a trabalhar uma unidade e uma reconciliação nesse sentido. Os deputados Valber Virgulino, Cabo Gilberto e o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já estão ali traçando agendas eleitorais e políticas em conjunto em favor dessa candidatura do ex-ministro Marcelo Queiroga na disputa pela Prefeitura aí de João Pessoa. Eles aparecem aí nessa imagem com o ex-presidente Jair Bolsonaro, um encontro recente de ambos aí com o ex-presidente, onde eles foram ali, amarraram ali uns pontinhos, fecharam os nós que estavam desatados aí para as eleições de 2024. E aí, já fechando, inclusive, já estamos anunciando a presença de Bolsonaro em João Pessoa, na Paraíba, nos dias 12 e 13 de abril. Já estão divulgando aí novamente uma visita, uma agenda a ser cumprida por Bolsonaro aqui na Paraíba. A gente vai aguardando. A última delas foi cancelada e adiada. Bom, já que a gente está falando aí do ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o nosso assunto agora é saúde. Mas quem está comigo aqui, ele que não disputa cargo nenhum, não vai para as eleições, mas está sempre na linha de frente da defesa da saúde aqui, da saúde pública, inclusive, na Paraíba. Doutor Fernando Chagas, infectologista, muito obrigado, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade, doutor Fernando. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que estão agora nos acompanhando. Eu que agradeço essa oportunidade de a gente levar a informação à casa das pessoas, especialmente nesse momento, como a gente estava conversando agora há pouco, de uma quantidade muito grande de pessoas com doenças gripais e com a possível chegada aí do aumento de casos de dengue, já que os meses em que há maiores casos são exatamente entre março e maio dos anos, onde tem mais quantidade de mosquitos. É uma oportunidade de a gente levar informações aí à casa das pessoas. Então, ou seja, um bombardeio de todos os lados, né? Exatamente. Deixa eu começar pegando um gancho para a gente começar aqui. A gente acabou de passar aí essa informação e a imagem, a foto aí do ex-ministro Marcelo Queiroga, que esteve aqui comigo em algumas semanas atrás, no Rede Verdade. E aí é um questionamento sobre Covid, sobre a vacinação contra a Covid. O ex-ministro fez ali uma fala de que, deixou no ar uma tese de que, do ponto de vista de alguns eventos adversos, podem levar à morte de quem tomou vacina da Covid, mas foi mais enfático também na questão de que não recomendando vacinação de crianças de 6 meses a 5 anos. Como é que você recebe uma informação dessa e que posição você tem em relação a isso? Pois é, Luiz, antes de tudo, deixar claro que a discordância faz parte, né? Eu acho que todo o avanço científico em toda a história da humanidade partiu exatamente de um questionar, o outro debater e não concordar com aquele questionamento, e dessa forma a gente avança, é salutar que isso aconteça. Então, esse posicionamento diferente do ministro não é em relação à pessoa do nosso colega, doutor cardiologista, não é isso. É apenas sobre o tema. O meu posicionamento como infectologista, nessa minha área. A gente acaba discutindo sempre e sempre buscando informações nesse sentido. Se você tem uma ideia, nós tivemos em 2022 326 mortes de crianças até os 14 anos de idade por Covid-19 no país, né? Muito alto. No ano passado, houve uma regressão desses números, graças a Deus, tivemos 50 mortes, né, de crianças. Mas nesse ano, olha só, a gente está em março, né, no início do ano, nós já tivemos, esses dados são de hoje, 48 mortes em todo o país. 48 mortes só nesses 3 primeiros meses, né? E junto com essa informação vem um dado alarmante, 12% das crianças que deveriam estar vacinadas contra a Covid-19 não estão. Nunca se viu tão baixa cobertura vacinal de uma vacina que é oferecida no serviço público, como está acontecendo agora. Ou seja, apenas 12% estão vacinados. Exatamente. Possa ser que haja um reflexo desse número muito baixo a esses casos. Então, a gente tem que ter muito cuidado no sentido da orientação à população, porque há muito medo associado a muita fake, as pessoas querendo associar vacinas, por exemplo, aos eventos cardiovasculares, porque se viu na bula da vacina um risco de uma cardite ou inflamação no coração. E que, inclusive, a gente já viu alguns casos de inflamações de coração que eram tão leves que os pacientes nem sequer ficavam internados.
toda e qualquer medicação, existe a bula dessa medicação e existem os riscos de efeitos adversos relacionados a ela. Só para você ter uma ideia, até soro, se você fizer numa quantidade grande para um paciente que tem insuficiência cardíaca, pode ser perigoso para esse paciente. Você vê, não existe oficialmente caso de morte de crianças no país e no mundo associados à vacina contra a Covid-19. Isso já está sacramentado, né? Então é uma vacina, sim, segura, tem risco de efeitos adversos? Tem, mas são efeitos adversos leves, tá? Você recomenda? Recomendo, inclusive, não só a minha fala, né? A Sociedade Paraibana e Brasileira de Infectologia, Pediatria e Imunologia fizeram uma nota oficial indicando, recomendando essa vacina para as crianças, principalmente, por exemplo, nesse cenário desse ano que a gente está entrando agora, que a gente entrou agora, Luiz, que é um cenário que vai vir aí. Já estamos com a dengue, provavelmente também a influenza, tanto que a gente já começou a antecipar a vacina contra essa doença, rinovírus, adenovírus, Covid-19, olha que cenário. Se você vacina as crianças contra a dengue, pelo menos a Covid, pelo menos contra a Covid a gente tira um pouquinho esse impacto. E digo mais, infelizmente, a fala contra a vacina da Covid está se refletindo na vacina contra a dengue. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso. Tem efeito, ou seja, o negacionismo que foi, de certa forma, alimentado para a Covid, está gerando nas pessoas um distanciamento da vacina que o Brasil já enfrentou em alguns outros momentos lá atrás, mas basicamente já tinha incorporado essa história da vacinação. Não era um país que rejeitava a vacina. É incrível isso. Olha, eu vacinei minhas 2 filhas recentemente contra a dengue, né, a semana passada, semana retrasada. Comentei isso e muita gente veio me perguntar, e aí, tá tudo bem? Nossa, gente, claro que tá tudo bem, né? E o medo já, que já é um reflexo de toda essa fake relacionada à vacina contra a Covid-19. Detalhe, eu até disse pro pessoal, a vacina contra a dengue é de forma tal que ela nem é muscular, nem dói, né? Ela é subcutânea, parece a aplicação da insulina, tá? E a gente precisa vacinar essas crianças e a cobertura vacinal no país está muito baixa. A gente tem pouca vacina para vacinar todos, então a gente escolheu um grupo específico para vacinar a crianças e adolescentes. A busca em relação a essas crianças e adolescentes está baixíssima. O que está acontecendo, gente? Vamos levar a vacinação, porque é uma estratégia finalmente contra o vírus, já que não tínhamos estratégia contra o vírus da dengue. Não há uma medicação específica. E agora que a gente tem, está acontecendo isso. E os casos aumentando, estados adotando o estado de calamidade em função disso. Assim, os casos no Brasil já mais de 1.300.000 casos, né? E com registro de mortes. Porque o impacto foi o seguinte, na verdade a gente está começando a entrar agora no mês de aumento dos casos de barbovirose. E mesmo assim alguns estados, né, Minas Gerais, Goiás, assim como o Distrito Federal, receberam o impacto do aumento assustador do vírus, porque a gente está com os 4 tipos pela primeira vez ao mesmo tempo circulando no Brasil. Geralmente circulava 1 ou 2, agora estamos com 4. Claro que a maior parte desses casos são por tipo 1 da dengue. Mas, por exemplo, a gente já está desconfiado que aqui na Paraíba já tem um tipo 3, que nunca nós tivemos esse caso. Né? Eu vou até me informar se já foi divulgado algum dado em relação a isso, que já é algo preocupante para a gente. Né? Todos estamos vulneráveis a esse tipo de vírus. Agora, doutor Fernando, para a gente ficar assim, bem claro, quais são os sintomas da dengue que batem com sintomas de síndromes gripais? Ou seja, aquela tabelinha, preenche até aqui. Aí tem um item da dengue que é específico da dengue, tem um item da síndrome gripal, respiratória, que é para a gente conseguir fazer um diagnóstico assim, dizer, isso aqui está descartado, pelo menos. Isso, foi até bom você fazer essa pergunta, Luiz. Agora há pouco, antes de entrar, um colega me encontrou ali fora, dizendo, eu estou com suspeita de doença gripal, tomei um nimesulida, que é um anti-inflamatório. Eu até comentei, se fosse dengue, você não podia nem sonhar em tomar isso. Olha só, olha que coisa, uma automedicação que... Nimesulida, anti-inflamatório, aquele diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno, AS, tem risco de você avançar para a forma grave da dengue se você tomar com dengue. Não pode, você pode sangrar. Olha só, peraí, então vamos lá. A primeira é saber o que tem, para depois saber o que tomar. Então, exatamente. Então, como é que você pensa que é dengue? E certeza, claro, é interessante a avaliação por um profissional especialista, um médico, ou fazer o exame, né? Mas como é que você sabe? A dengue, ela não pega o sistema respiratório. Você não vai ver uma pessoa com dengue corizando, com a garganta inflamada, com falta de ar, né? A dengue não pega o sistema respiratório. Essas são as doenças gripais. Exatamente. Você vai ficar só com que outros sintomas? O que é que você vai sentir com a dengue? Tem uma coisa engraçada que eu digo, se tiver isso, pense em dengue. Dor de cabeça associada à dor ao redor dos olhos,
que muitas vezes a dor fica no fundo do olho. Eu costumo dizer, brincando, na linguagem popular, que dá a impressão que a bola do olho da pessoa vai pular. Né? Às vezes você muda a posição do olho, dói ao fundo do olho. Isso é muito dengue. Muito dengue. Febre alta, né? Você não vai encontrar um paciente com dengue com 38,1, não, é febrão. Né? Da febre alta, dor muscular, antigamente a gente chamava dengue de doença quebra-ossos, tamanha dor muscular. Pode dar dor articular, muita gente confunde com chikungunya, mas também pode, assim como a chikungunya. E metade dos pacientes, a partir do 3º dia da doença, tem o que a gente chama de exantema, que são manchas no corpo, que inclusive podem coçar, embora a gripe também possa ter essas manchas. Mas entendam, gente, essa doença, a dengue, ela não vai coçar com coriza, tosse, dor de garganta, não. Isso é síndrome gripal. E aí fica difícil dizer para você, é Covid? É influenza? Mas eu poderia dizer o seguinte, tem dor no corpo, mancha do corpo, sugere muito a influenza, né? Só está aqui em cima, só é nariz, boca e garganta, sugere muito o resfriado comum, o rinovírus. A bronca é que Covid pode dar tudo isso, né? Só que Covid a gente tem um teste rápido para fazer, coisa que é um pouco mais difícil com as outras doenças. Então, no caso de síndrome respiratória, gente, sintoma gripal, preste atenção se dói o ouvido, porque o que é que a gente tem visto muito? As pessoas começam a ter dor de ouvido e evolui para uma infecção de bactérias, deixa de ser vírus, no ouvido. Né? Outra, idosos com pneumonias, muito comum também. Começa a ter o quadro gripal, acaba evoluindo para pneumonia bacteriana e o risco até mesmo de uma meningite, né? No caso do ouvido. Então, dor de ouvido, falta de ar, correr imediatamente para avaliação médica. Se for dengue, não tomar, pelo amor de Deus, nenhum anti-inflamatório, tá? E AS, porque você pode ter a forma grave da dengue e morrer com a doença por conta dessa medicação. Não façam isso, não se automediquem com essas medicações. Isso é assustador. Agora, vamos lá. No caso da dengue, então a recomendação é vamos vacinar, é isso? Mas aí o próprio poder público ainda não tem esse tamanho de quantidade de vacina. Por isso tem um respeito em relação a isso. Temos cuidados preventivos do ponto de vista daqueles cuidados todos de limpeza, enfim, de depósitos, essa coisa toda. Mas ainda, de certa forma, estamos vulneráveis. Mas a dengue tem um cuidado pessoal. Sabe o que é, Luiz? É o seguinte, a gente tem um cuidado contra o mosquito, óbvio, né? Em casa. Eu costumo dizer, se você limpa uma vez por semana, você diminui em 80% as chances de proliferação do mosquito, porque 80% deles se desenvolvem dentro da sua casa. E eles demoram de 7 a 10 dias para completar o ciclo. Basta limpar uma vez por semana, né? Outra, lembrar de tapar o ralo. Você limpa tudo e deixa o ralo, lá tem água ali, né? Lembrar disso. Mas você pode ter um cuidado pessoal. O que é isso? Você pode usar repelentes, especialmente a base de uma substância chamada icaridina, tá? Decora o nomezinho ou anota e icaridina vai buscar. Você pode colocar telas em casa, tá? Você pode botar roupas um pouco mais longas. O problema, gestantes. Por quê? Gestante não pode tomar vacina contra a dengue, né? Gestante não pode colocar todo tipo de repelente. A base de icaridina ainda dá, mas tem outra substância que o povo compra muito, que é DET, que não pode. Né? E gestante tem um risco de ir para a forma grave da dengue. É um das que mais tem chance de morrer da doença. São vulneráveis. São um dos mais vulneráveis. Então, gestante é roupa longa, repelente e um cuidado maior em relação, principalmente zika também, o risco com a criança, né? Em relação à limpeza, uma vez por semana na sua casa, impacta muito em relação à dengue. O Brasil optou a não fazer essa vacinação em massa da dengue. É por falta mesmo ou existe ali uma justificativa médica, científica razoável para entender que... O que aconteceu foi o seguinte, por enquanto, esse pertence ao laboratório Takeda, que é um laboratório japonês, que produz a Kedenga, que é nomezinho, né? Uma vez ao vivo eu troquei o Q pelo D. Você imagina que eu não falei ao vivo. Kedenga, né? O que acontece? Essa vacina, ela chegou na metade do ano aqui no Brasil para o serviço privado. Só que no final do ano foi escrito na Anvisa e teve esse tempo aí para aprovação. Quando, enfim, foi aprovado, que o Ministério da Saúde tentou comprá-la, não tinha dose suficiente para poder chegar ao país, para poder vacinar toda a população. Né? Está sendo vendido para outros países também e a gente acabou tendo no serviço privado. Agora, olha a distorção. Se você quiser no serviço privado, você compra a vacina. Agora, a população que não pode, e aí como é que faz? Né? Mas vai ter que esperar, infelizmente. E, infelizmente, o governo só conseguiu comprar 6 milhões de doses, é muito pouco. Né? Então, assim, acaba sendo uma questão que não foge um pouco do poder público, né? Agora tem uma contradição ou algo, um contraste nessa história, que é o seguinte, não tem a vacina em massa, não tem um volume, a quantidade suficiente, mas as que tem, as pessoas não estão indo procurar. Isso, Ou seja, problema. É uma contradição, entendeu? Não é falta, não estão vacinando por falta de vacina,
As que tem ainda abaixam. Abaixo, mas é reflexo daquilo que a gente falou. Pronto, aí você já está justificando. Né? Aí reflexo provavelmente, a gente discute da questão do movimento anti-vacina, que está indo muito além. Só para você ter uma ideia, a cobertura vacinal caiu para o sarampo. Sarampo é uma doença extremamente perigosa e pela primeira vez em anos nós corremos o risco de ver o retorno dessa doença que a gente achou que já tinha se livrado dela no país. Não existia mais casos de sarampo no país. E a gente corre o risco de novamente se deparar com a doença que é muito letal, muito grave. Bom demais. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. A gente volta aqui. Eu quero falar sobre outras síndromes respiratórias para além da Covid. Quais nós temos aí um roteiro de vacinação, quais nós não temos aí e cuidado nesse sentido. Ok. Um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.